A paz, queridos irmãos e irmãs, Pastor Cleberson Gonçalves, eu quero desejar a todos uma excelente noite na presença do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na nossa tradicional live de quarta-feira e eu espero sinceramente que Deus esteja abençoando a sua vida e que através dessas mensagens você esteja tendo a oportunidade de perceber a importância de estarmos crescendo espiritualmente, os desafios, é claro, da maturidade espiritual, mas também os benefícios, a bênção que é sermos maduros espiritualmente. Você sabe que às quartas-feiras nosso tema é maturidade espiritual e essa provavelmente será a nossa última mensagem sobre essa série de maturidade espiritual. Então eu encerro hoje esse tema de maturidade espiritual falando sobre os exemplos, usando como referência agora não conceitos, mas pessoas, para nos ilustrar acerca de como pessoas maduras lidam com a vida e com as suas dificuldades, tá certo? Então, o tema de hoje é exemplos de maturidade espiritual. Quero desde já desejar uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, a todos que têm acompanhado as lives, e quero agradecer e dizer da minha alegria pelos compartilhamentos, pelos comentários. Talvez você tenha feito algum comentário em algum dos meus vídeos. É possível que não tenha tido nenhuma resposta ali no texto, mas com certeza todos eles são lidos, todos eles são apreciados pelo volume e a quantidade. Muitas vezes não tenho condições de responder a todos os comentários, mas eu tenho apreciado as palavras, os irmãos sempre fazendo alguma observação sobre algum texto, alguma parte da mensagem, outros compartilhando com palavras muito carinhosas. Então eu quero deixar aqui minha gratidão a todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado as mensagens. Se você tem alguma sugestão de tema, ou também se você tem alguma observação a fazer, você pode me mandar no particular, você pode também comentar e eu estarei, na medida do possível, fazendo os ajustes a fim de que nosso tempo aqui seja cada vez melhor e a gente possa usufruir desse espaço. Meus irmãos, eu tenho alguns comunicados a fazer, eu vou deixar para o final, para que a nossa atenção esteja concentrada na Escritura. E o tema de hoje é exemplos de maturidade espiritual. Nós falamos muito sobre o conceito. Nós falamos, aliás, a primeira mensagem nós falamos sobre o conceito do caminho até a maturidade espiritual. Vimos alguns mitos que as pessoas acreditam e que não são verdades. Um deles é que essa ideia de maturidade espiritual é algo que Deus escolhe algumas pessoas para que essas pessoas sejam maduras. E a gente sabe que isso não é verdade. A maturidade espiritual não é uma escolha de Deus, é uma opção nossa, é um desejo do nosso coração. Todas as pessoas que desejarem ser maduras espiritualmente serão. E também essa história ou essa ideia de que maturidade espiritual é algo unilateral. Ou depende só de você, ou depende só de Deus. Na verdade, a maturidade espiritual é uma característica de pessoas que fazem essa parceria com Deus. Eu entro com a minha dedicação, eu entro com a minha parte, e aí Deus entra, é claro, com a parte dele, fazendo aquilo que eu não posso fazer. Quero também dar as boas-vindas aos meus amigos que estão entrando aí, pastor Marcos Davi, Deus abençoe sua vida, é um prazer tê-lo conosco aqui, sempre nos abençoando aí com as suas palavras, com seus textos. O amado colega, meu amigo, é uma bênção de Deus. Eu quero, meus irmãos, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13, e eu quero desde já dizer que você vai observar, o texto que eu escolhi é um texto que parece um paradoxo. Para falar sobre maturidade, eu escolhi um texto que fala de um conflito entre dois homens muito maduros, dois homens que são referências no livro de Atos, que são Paulo e Barnabé. E é interessante você entender, talvez no começo você não vai entender muito bem, porque eu escolhi justamente esse trecho, esse momento da vida desses homens para falar sobre maturidade, mas ao longo da mensagem você vai ter a oportunidade de entender a riqueza desse momento aqui e como pessoas maduras reagem aos conflitos, reagem às dificuldades que sobrevêm, tá certo?
Atos, capítulo de número 13. Nós vamos ler, primeiramente, alguns versículos para a gente entender a história. Eu vou começar no verso de número 5, Atos, capítulo 13, verso de número 5, que diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Atentem que aqui, no verso 5, fala a respeito de que Paulo e Barnabé são separados para a obra, para a sua primeira viagem missionária. Eles estão, quando eles chegam lá na cidade da Seleucia, né? Eles chegam nesse local. Marcos os acompanha, Marcos está com eles então até esse momento. O verso de número 13 diz algo interessante sobre esse jovem, Marcos, que estava com eles. Verso de número 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou a Jerusalém. Então esse jovem que havia acompanhado Paulo e Barnabé, no meio, por alguma razão, né, nós não sabemos por que motivo, talvez por medo, talvez por receio, talvez por alguma insegurança, mas esse jovem abandona a excursão. Paulo fica sozinho com Barnabé e eles dão continuidade à sua primeira viagem missionária até o final. Mas aí acontece algo interessante. Capítulo 15, verso de número 36 em diante. Capítulo 15, verso de número 36. E aqui o contexto é o seguinte: Paulo tem a ideia de voltar às igrejas ou os lugares que ele havia pregado o evangelho para poder consolidar o trabalho e perceber como é que estavam as pessoas que haviam recebido a palavra. E aí, então, Barnabé tem uma ideia. Já que vamos fazer essa viagem, por que não levar Marcos? Esse foi a sugestão de Barnabé. Paulo não gostou nada disso. Paulo ficou extremamente chateado, afinal de contas, Marcos havia abandonado eles no meio do projeto. E aí, por causa dessa leva o rapaz, não leva o rapaz, eles tiveram esse conflito. Para você entender o texto, diz o seguinte, capítulo de número 15, verso de número 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então aqui houve a separação entre Paulo e Barnabé, e o motivo da separação foi justamente esse jovem chamado João Marcos. Mas eu encerro o texto que vai servir de base de reflexão, te convidando a abrir para a gente ver como termina essa história, ou para a gente ver o que vai acontecer a respeito da opinião de Paulo, porque Paulo muda a opinião em relação a João, não necessariamente sobre essa viagem, mas no final da vida. Você vai ver em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, declaração de Paulo. Paulo estava preso numa masmorra em Roma, e aí então ele faz a seguinte declaração escrevendo uma carta, a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo. Olha o que ele diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil no ministério. Aquele rapaz, aquele jovem que Paulo diz assim, não dá para levá-lo, não dá para confiar nele, não dá para a gente dar a ele outra oportunidade. Agora Paulo muda de ideia. No final da sua vida, Paulo diz lá na masmorra, se tem alguém que eu gostaria que tivesse aqui comigo, que eu gostaria que viesse, é Marcos, porque esse jovem, esse rapaz, esse homem de Deus me é muito útil no ministério. Bom, esse é o contexto que eu quero usar como referência para falar sobre exemplos de maturidade. Eu quero que você entenda algumas coisas
Antes de nós passarmos para as 5 lições que eu aprendo aqui desses textos ou desse contexto, dessa situação, o Espírito Santo me mostrou pelo menos 5 coisas importantes para a gente entender sobre maturidade e que nem sempre são percebidas. Mas antes de eu falar sobre essas lições de maturidade que a gente aprende de maneira prática, né, vendo esses homens, é necessário a gente entender que quando se trata de maturidade, maturidade não pode ser um conceito. Maturidade precisa ser um estilo de vida. A maturidade não se evidencia só nas palavras, ele se evidencia nos exemplos. Por isso é importante a gente perceber que nem sempre um autor bíblico ou um texto fala de maturidade, nem sempre o assunto do texto é maturidade, mas a gente pode perceber através do desdobramento do texto, através do comportamento, quando a maturidade está presente e quando ela falta. Na primeira mensagem, nosso tema foi o caminho da maturidade, e aqui eu vou só dar um parecer para que você possa pegar o fio da meada. Primeira mensagem nós falamos sobre o caminho da maturidade, falando a respeito das 4 coisas que temos que fazer se nós quisermos alcançar a maturidade espiritual. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, você pode ir até o meu canal do YouTube, PR Kleberson Oficial. Tem todas as mensagens, as 3 anteriores, inclusive essa de hoje estará lá. Então essa é a primeira mensagem onde eu falo sobre o caminho para a maturidade espiritual. A segunda mensagem eu falo sobre as marcas da imaturidade espiritual. O que acontece quando uma pessoa não é madura espiritualmente. E aí eu falo sobre 10 coisas, 10 marcas da imaturidade espiritual, 10 características que pessoas imaturas têm. E isso não só para descrever um imaturo espiritual, mas também para que as pessoas pudessem ter uma referência para poder se avaliar, se saber se tem sido ou não maduros espiritualmente. A terceira mensagem, que foi quarta-feira passada, nós falamos sobre algo extremamente importante, falamos sobre os benefícios da maturidade espiritual. O que nós ganhamos, o que nós temos à nossa disposição quando nós nos tornamos maduros espiritualmente. E o objetivo dessa mensagem foi fazer com que o teu coração almeje ser maduro espiritualmente, o teu desejo, né, que crie em você o desejo. Quantas coisas nós perdemos quando não somos maduros espiritualmente. Então essa é a terceira mensagem. Se você não acompanhou, você pode estar indo lá em um outro momento e estar ouvindo essa mensagem que com certeza vai edificar a sua vida. E hoje, meus irmãos, eu quero falar não sobre um conceito, mas usar como referência Paulo e Barnabé. O contexto aqui, eu creio que você já percebeu. Você sabe que a igreja no livro de Atos, ela está em constante crescimento, em expansão. A gente percebe então as pessoas sendo ganhas para Cristo, vem uma perseguição e a igreja então sente a necessidade de expandir, de pregar o evangelho a outros lugares, cumprindo inclusive a ordenança de Jesus, que foi que o evangelho deveria se espalhar por Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então Paulo e Barnabé são separados pela igreja de Antioquia para essa missão. E aí eles têm a companhia de um jovem que até então parece um desconhecido, mas é muito provável que ele já seja bastante conhecido da igreja. Era um jovem cuja casa, provavelmente havia um polo da igreja na sua casa. Era um jovem bastante conhecido. E ele, então, resolve acompanhar esses 2 grandes homens de Deus, esses 2 homens maduros de Deus, Barnabé e Saulo, nessa primeira viagem, nessa primeira experiência. Então, deixa Jerusalém e vai com eles. Acontece que, no meio da viagem, por alguma razão, nós não temos a razão pela qual isso acontece. João Marcos desiste da jornada, abandona Paulo e Barnabé, e muito provavelmente o motivo não deve ter sido um motivo muito salutar ou um motivo muito justificado, porque Paulo, por exemplo, simplesmente não quer levá-lo de novo, né? Então provavelmente o motivo e a razão pela qual ele desertou não deve ter sido um motivo muito nobre. Ele deve ter tido medo, deve ter tido alguma insegurança ou algum problema, algum conflito. Acontece que lá na frente, Paulo e Barnabé continuam a sua viagem missionária, e quando eles retornam, então eles estão planejando. Paulo tem uma ideia. Nós vamos voltar
aquelas cidades, aqueles lugares onde a gente abriu um trabalho para perceber como é que eles estão presentes, para dar as orientações e fortificar esses irmãos que foram edificados, essas igrejas que foram abertas, né, esses polos do Evangelho que foram abertos. Acontece que, nessa ideia de Paulo, Barnabé tem uma sugestão. Barnabé diz, então, vamos, nós podemos ir, mas eu gostaria de levar Marcos com a gente. Paulo, então, é contrário a essa opinião, afinal de contas, Paulo diz, eu não posso levar esse rapaz porque ele nos abandonou, ele nos deixou lá no meio da história. E aí, essa disputa, essa conversa de vamos levar um rapaz, não vamos levar um rapaz, gerou uma contenda, que a Bíblia diz que foi uma contenda tão grande que eles acabaram se separando. Então, Paulo pega Silas e vai, então, com o seu intento e Barnabé, então, assume para si a responsabilidade de discipular e de cuidar de Marcos e vai com ele para uma outra frente missionária. E aí, então, nós temos o texto. Agora, essa é a história resumida. No final da vida de Paulo, Paulo está preso, alguma coisa aconteceu nesse inteirinho, Paulo agora muda de opinião em relação a Marcos. Aquele que era o descartável, aquele que era um rapaz que ele não queria que se envolvesse no ministério, agora é ele que, mandando uma carta para Timóteo, diz, traga também Marcos, porque esse jovem, esse rapaz, esse homem de Deus me é muito útil no ministério. Pelo menos 5 coisas aqui eu quero compartilhar com você como aprendizado. Eu acredito que vai edificar muito a sua vida, por isso eu te convido a pegar o papel e a caneta e anotar 5 lições que nós podemos aprender dessa história, desses versículos, desse acontecimento. A primeira lição que eu quero destacar é que pessoas maduras erram também. A primeira questão, o primeiro ponto que eu quero colocar é que pessoas maduras também erram. Pessoas maduras também erram. Isso que significa que maturidade não é a mesma coisa que perfeição. Muitas pessoas, quando a gente fala de maturidade espiritual, muitas pessoas associam erroneamente que pessoas maduras não erram, que pessoas maduras não têm conflitos, que pessoas maduras não têm desentendimentos, que pessoas que alcançam uma determinada maturidade espiritual alcançam um nível tão grande, tão elevado, a ponto de não terem nenhum tipo de conflito, de não terem nenhum tipo de problema, de não cometerem nenhum tipo de erro, de não julgarem alguém ou de não terem nenhum tipo de deslize. Isso não é verdade. Maturidade espiritual não é sinônimo de perfeição. Maturidade espiritual não quer dizer que a pessoa madura não vai errar. Isso é importante a gente entender porque muitas pessoas acabam colocando ou acaba desprezando pessoas, dizendo, olha, fulano não é maduro porque fulano fez isso, fulano não é maduro porque fulano cometeu um erro, ou porque fulano disse tal coisa. Veja, errar em um ponto, errar em uma determinada circunstância, cometer algum engano em determinado momento, não necessariamente quer dizer que a pessoa seja imatura, apenas quer dizer que a pessoa é humana, e pessoas humanas erram. É por isso que muitas pessoas acabam desapontando com pastores, desapontando-se com líderes, porque muitas vezes acreditam que por serem os pastores, por serem os líderes, muitas vezes maduros espiritualmente, as pessoas acabam associando essa maturidade à perfeição, dizendo, olha, não é possível que o pastor tenha errado nisso, não é possível que tal irmão tenha cometido esse deslize, tenha feito essa falta. Assim como quando a gente analisa o texto bíblico, parece meio inconcebível. 2 homens da estirpe de Barnabé e Paulo numa desavença, numa discussão, né? E Paulo, inclusive, dizendo, olha, eu não quero contar com esse rapaz, eu não quero mais que ele nos acompanhe, né? Demonstrando um pouco de dureza de coração diante do erro de uma outra pessoa. Então eu quero destacar e a minha intenção é mostrar que não importa quão maduros nós sejamos, isso não quer dizer que a gente não vai errar, isso não quer dizer que a gente não venha a fazer uma interpretação equivocada diante de uma situação, às vezes é injusto em determinado momento, porque isso faz parte da nossa natureza. O que diferencia uma pessoa madura de uma pessoa imatura não é necessariamente
o conflito, mas o que é feito a partir do conflito, como essas pessoas reagem ao conflito. Então, o primeiro caso que eu quero destacar aqui é essa questão de que maturidade não tem a ver com perfeição. Pessoas maduras também erram, pessoas maduras também têm conflitos, porque os conflitos eles fazem parte da natureza humana e não necessariamente tem a ver com maturidade. Agora, é óbvio, meus irmãos, que à medida que a gente amadurece, os conflitos tendem a diminuir, ou pelo menos os conflitos tendem a sempre ter um desfecho mais positivo do que pessoas imaturas que acabam passando por conflitos, tá bom? Então, o primeiro fato que eu quero destacar aqui, a primeira lição, é que pessoas maduras também erram, pessoas maduras também passam por conflitos, pessoas maduras também muitas vezes se desentendem. Pessoas maduras também cometem erros, porque maturidade não é a mesma coisa que perfeição. A segunda lição que eu quero destacar aqui é que pessoas maduras influenciam e não são influenciadas. E aqui eu quero destacar a figura de Barnabé. Veja que Paulo está dizendo, olha, eu não quero que esse jovem me acompanhe, porque esse jovem é um desertor, esse jovem abandonou o barco quando a gente mais precisava dele. Barnabé, então, faz o contrário. Eu vou caminhar com esse jovem, eu vou andar com ele. E aí, então, não existe da parte de Barnabé, e você não vai ver Barnabé retroceder em relação à sua maturidade. Pelo contrário, o que a gente percebe é que à medida que Barnabé caminha com João, João se torna uma pessoa mais madura, João se torna uma pessoa muito melhor. João é influenciado pela vida, o João Marcos é influenciado pela vida de Barnabé. E aqui eu quero destacar esse fato. Toda pessoa madura, ela exerce um grau de influência muito maior sobre os outros do que sobre aquilo que recebe. Pessoas maduras influenciam, abençoam. Pessoas maduras discipulam. Ao invés, quando uma pessoa madura caminha como uma pessoa nova na fé, uma pessoa que tem dificuldade, essa pessoa madura não decai da sua posição, pelo contrário, ele se torna um instrumento de Deus para que essa outra pessoa cresça. Por isso, não tema você que se considera um cristão maduro, você pegar um rapaz ou uma moça e você discipular essas pessoas, porque a maturidade te permite ser um influenciador, te permite ser um instrumento de bênção na vida de uma pessoa que está começando. E veja que quando nós comparamos esse João do começo com o João do final, a gente percebe uma transformação espetacular. E quem foi o instrumento que Deus usou? Quem foi a pessoa que juntou com ele para que ele pudesse desse desenvolvimento? Foi Barnabé. Barnabé não desistiu dele, porque pessoas maduras não desistem de pessoas imaturas. Pessoas maduras usam a sua maturidade como instrumento para abençoar, para aperfeiçoar a vida daquelas pessoas. A maturidade te permite ajudar as pessoas a crescer. A maturidade te permite fazer com que as pessoas que caminham com você se tornem melhores. E aqui eu faço uma pergunta para você. Como é que você sabe que você é uma pessoa madura? E a pergunta que eu te faço para entender um pouquinho sobre essa resposta é a seguinte: as pessoas que caminham com você se tornam melhores depois de caminharem com você, ou é você que se torna pior quando caminha com pessoas piores? Se você é alguém que começou a caminhar com outras pessoas, pessoas que não eram maduras, e você se tornou uma pessoa mais fria, uma pessoa mais distante, você se tornou uma pessoa pior em termos de moral, em termos de vida espiritual, caminhando com essa pessoa, eu tenho uma má notícia. Significa que você não é maduro o suficiente para andar com pessoas que não têm maturidade, andar com pessoas que não estão no mesmo grau de maturidade que você. Porque, em vez de você influenciar essa pessoa para crescer, você pode então se tornar uma pessoa que diminui, que decresce, caminhando com outras pessoas nessa circunstância. Portanto, o que Barnabé nos mostra é que quando nós somos maduros, nós podemos e devemos caminhar com pessoas ou ajudar pessoas que estão começando, ajudar pessoas que estão muitas vezes que fracassaram, muitas vezes que precisam de ajuda, muitas vezes que precisam de amparo. Veja que esse jovem precisava de acolhimento, precisava de amparo, né? Um erro não significa que essa pessoa está descartada.
Barnabé então vai investir na vida dele, Barnabé então vai ser instrumento de Deus para isso, porque é assim que pessoas maduras agem. Pessoas maduras são bênção, pessoas maduras são instrumentos para ajudar e abençoar outras pessoas. A terceira lição que eu quero destacar aqui desse texto é que pessoas maduras continuam a obra mesmo depois de imprevistos, mesmo depois de conflitos. Veja, meus irmãos, aqui tem um ponto que eu quero que você preste muita atenção. Houve o conflito entre Paulo e Barnabé justamente quando eles voltaram da primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, meus irmãos, foi uma bênção. Várias cidades foram alcançadas, muitas igrejas foram abertas. E é óbvio, meus irmãos, que toda vez que a gente tem um grande crescimento espiritual, toda vez que a gente faz uma grande obra, o diabo trabalha para que a gente desanime. E aí então tem esse conflito, justamente no projeto, quando eles estavam se preparando para essa segunda viagem missionária. Mas olha que coisa interessante, a maturidade tanto de Paulo quanto de Barnabé não permitiu que eles parassem, não permitiu que eles abortassem o projeto, pelo contrário, diante da desavença, diante da impossibilidade de caminharem juntos naquele momento, cada um vai fazer a obra, não como um instrumento de competição. Você não vê Paulo competindo com Barnabé, nem vice-versa. Mas você vê os dois, cada um numa frente, dando continuidade à obra. Deixa eu te dizer que a marca principal de uma pessoa madura é que toda vez que uma pessoa madura enfrenta oposição, enfrenta conflito, enfrenta circunstâncias adversas no ministério, ele não abandona o barco, ele não desiste do ministério. Quantas pessoas, quando tem conflito de liderança, quando tem conflito com alguém, abandonam tudo, abandonam a obra do Senhor, abandonam o chamado que Deus deu para essa pessoa. Muita gente age dessa maneira, infelizmente. Algumas pessoas, inclusive, às vezes abandonam o próprio ministério pastoral, porque a igreja se opôs, ou porque teve algum conflito, ou porque teve experiências ruins. Deixa eu te dizer que a maturidade nos mostra que ainda que a gente tenha conflitos, ainda que a gente tenha uma situação ou um caminho difícil para o exercício do ministério, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode abandonar, porque a marca principal de pessoas maduras é a perseverança e a constância. Então, não foi esse evento, não foi esse incidente que parou nem Paulo nem Barnabé, pelo contrário. Ao invés de ter uma frente missionária, agora a igreja tinha duas. E aqui eu quero também destacar uma outra coisa que é muito relevante para a sua vida. Veja que o diabo, muito provavelmente, pode ter achado que ia ganhar com essa discussão, mas pelo contrário, ele perdeu. A obra do Senhor ganhou, ao invés de uma frente missionária, agora tem duas. Porque o que acontece é o seguinte, mesmo os conflitos, mesmo os problemas, quando as pessoas envolvidas nesses conflitos são maduras, a obra do Senhor não pena, a obra do Senhor não é prejudicada, pelo contrário, as pessoas usam esses conflitos, usam essas dificuldades para tornar a obra do Senhor ainda mais produtiva. A igreja avançou ainda mais. A igreja, ao invés de enviar 2 ou 3 missionários, agora eram 4, cada um numa frente, trabalhando numa direção. E isso é o que pessoas maduras fazem. Toda vez que a pessoa madura no ministério, a pessoa madura fazendo a obra do Senhor, toda vez que ela tem um conflito, toda vez que ela tem uma dificuldade, toda vez que ela tem uma opinião, ela não pensa em desistir, ela não pensa em parar, ela pensa em como posso fazer a obra, vou continuar fazendo a obra a qualquer custo, vou continuar fazendo a obra, apesar de não caminhar com as pessoas que eu gostaria de caminhar, mas não vou desistir da obra do Senhor. Isso é uma marca da maturidade, é um exemplo para nós, porque tantas pessoas, e eu digo isso porque conheço pessoas, porque no meu ministério e nos ministérios dos colegas com quem tenho a oportunidade de compartilhar, a gente, com muita tristeza, a gente perde muitas pessoas vocacionadas, muitas pessoas chamadas por Deus para o ministério, porque desanimam depois de um conflito, porque deixam o ministério depois de uma discussão, depois de um desentendimento, depois de uma disputa em relação a ideias diferentes com pessoas com quem comungam dentro do ministério. Mas aqui a gente vê que Paulo
e Barnabé são maduros a ponto de usarem esse conflito, de não pararem diante desse conflito, de não pararem diante dessa desavença. Então fica aqui o conselho: diante de um conflito, de uma desavença, não pare. Às vezes, no ministério, não dá para caminhar com determinada pessoa, mas desistir de caminhar com alguém é diferente de desistir do ministério. É diferente de abandonar o que Deus te chamou para fazer. Não faça isso. Não faça isso, até porque nós vamos prestar contas. Aliás, a mensagem de domingo eu vou falar sobre o galardão, vou falar sobre as recompensas eternas na nossa série sobre vivendo debaixo da perspectiva da eternidade. E eu vou falar sobre a importância da gente entender, meus irmãos, que precisamos continuar fazendo a obra, Deus nos chamou para sermos trabalhadores, para sermos dispenseiros, para sermos pedras vivas no edifício que Ele tem construído. Nós não podemos desistir. Aliás, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz algo muito interessante, que Deus não se alegra daqueles que retrocedem. A Bíblia diz: o meu justo viverá da sua fé. A palavra fé, a palavra pistes, fidelidade. Meu justo viverá da sua fidelidade. E se retroceder, se voltar para trás, não é digno de mim, né? Não me apraz. Você vê, por exemplo, que o próprio Jesus vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de estar caminhando com ele. Portanto, pessoas que começam o ministério e desistem por causa das pessoas, e desistem por causa da oposição, desistem por causa das circunstâncias, apenas demonstram o quanto são imaturas, apenas demonstram o quanto ainda precisam desenvolver da firmeza, da sua fé, da sua convicção ministerial. Afinal de contas, nós não trabalhamos para as pessoas. Paulo não estava ali para agradar Barnabé, e nem Barnabé estava ali para agradar Paulo. Ambos tinham a consciência de que a companhia um do outro era muito importante, mas mais importante do que isso era a obra do Senhor, era o chamado que Deus tinha para eles, e a obra do Senhor não pode parar. Eu quero também destacar, em quarto lugar, a penúltima lição aqui desse texto, dessa situação, é que o texto nos ensina, essa experiência de Paulo nos ensina que pessoas maduras reconhecem o erro e voltam atrás sempre que for preciso. Pessoas maduras reconhecem os seus erros e voltam atrás. A gente vai perceber Paulo escrevendo para Timóteo dizendo: traga o Marcos. Essa pessoa que eu não quis que me acompanhasse, essa pessoa que outrora não me era útil, agora me é útil no ministério. E a gente percebe, meus irmãos, que para que Paulo escrevesse isso a respeito de Marcos, Paulo teve que reconhecer, teve que voltar atrás na sua decisão, Paulo teve que repensar a sua postura, Paulo teve que atualizar o seu olhar em relação a Marcos. E aqui há uma característica muito marcante de pessoas maduras. Pessoas maduras não são inflexíveis. Pessoas maduras são flexíveis. Pessoas maduras mudam de opinião sempre que preciso for. Pessoas imaturas são rígidas nos seus vereditos, são rígidas nas suas decisões, são inflexíveis nas suas condutas. Quantas pessoas que a gente conhece que tomam uma decisão em um determinado momento e depois de anos sustentam essa decisão, mesmo entendendo, mesmo percebendo que essa decisão foi equivocada, que se enganou em relação a outras pessoas, mas aí entra o orgulho, entra essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer os seus erros. Paulo não está preocupado. Paulo não está preocupado de ter dito que aquele jovem não era uma boa companhia, que aquele jovem não era bom, mas agora Paulo reconhece, Paulo percebe que não investiu na vida dele e que poderia ter perdido um instrumento de Deus para o seu ministério. Então, pessoas maduras mudam de ideia, pessoas maduras são flexíveis, pessoas maduras estão sempre atualizando o seu olhar em relação às outras pessoas. Imaginem se Paulo tivesse mantido essa rigidez,
Se Paulo, quando ouvisse falar de João Marcos, dissesse assim, olha, não quero saber mais desse rapaz. Ah, mas esse rapaz mudou, Paulo. Esse rapaz é uma outra pessoa, ele tem sido útil no ministério. Não quero saber, não quero que ele participe, porque lá atrás eu disse, eu sustento a minha palavra, eu disse que não queria mais ele no ministério, então vai ser assim até o fim. Pessoas maduras mudam de ideia. Pessoas maduras sabem reconhecer quando erram. Pessoas maduras refletem a respeito de decisões que tomaram no passado e, se preciso for, fazem as correções, fazem os ajustes. Pessoas maduras sabem abraçar pessoas que outrora rejeitou por causa do nível de maturidade delas. Portanto, se você é do tipo que não volta atrás, se você é do tipo que tomou uma decisão e é incapaz de repensar se a sua decisão hoje é tão sábia quanto foi no passado, se você é uma pessoa que não atualiza o seu olhar em relação às outras pessoas, em relação aos relacionamentos, eu tenho uma má notícia para você. Você é uma pessoa imatura, você é uma pessoa que precisa amadurecer. Pessoas maduras reconhecem quando erram, pessoas maduras fazem a correção, pessoas maduras estão sempre atualizando o seu olhar em relação às outras pessoas, porque há muitas pessoas que têm o potencial de ser bênção na sua vida, mas você nunca mais deu oportunidade a elas, porque você, de tão orgulhoso, você tomou uma decisão lá atrás e não quis mudar. Nas famílias acontece muito isso. Pais orgulhosos tendem a destruir a saúde emocional da sua família e dos seus filhos, porque tem aquela história de que o pai não erra, de que a mãe não erra, de que os adultos não erram, somente as crianças erram. Bobagem. Pessoas maduras reconhecem o erro e não existe nada mais saudável para os seus filhos, para a sua esposa, para as suas ovelhas, se você é pastor, para os seus liderados, do que você líder, você pai, você mãe, você pastor, você referência, você sempre reconhecer os seus erros assim que eles cometem. Isso é pedagógico, isso ensina as outras pessoas a não terem nenhum compromisso com o erro. Dizem que uma certa vez uma repórter estava fazendo uma entrevista com o Juscelino Kubitschek, e ele havia feito uma declaração dias antes a respeito de um determinado assunto, e passados alguns dias ele mudou completamente de opinião. E aí, quando a repórter percebeu essa contradição, essa mudança de opinião, chegou para Juscelino Kubitschek e disse assim para ele: olha, você não tem vergonha de ter mudado de opinião? Há dias atrás você estava falando isso e hoje você está falando de maneira contrária. Ao que o Juscelino Kubitschek respondeu de maneira espetacular. Ele disse: olha, minha filha, eu não tenho compromisso com o erro. Assim que eu admito que eu estou errado, eu mudo de opinião e não tenho um compromisso com o erro. Há muitas pessoas que casam com o erro, que casam quando percebe anos depois que cometeu um erro, anos depois que cometeu, que tomou uma decisão ruim, são incapazes de reconhecer os seus erros, de fazer a correção da rota. Mas Paulo diz não. No passado eu estava enganado em relação a esse rapaz. Ele se tornou uma ferramenta e eu quero que ele abençoe meu ministério. Eu quero dar oportunidade. Eu disse que não ia caminhar com ele, mas eu entendo que ele me é útil no ministério. Traga ele aqui, porque ele tem sido uma bênção do Senhor na minha vida. Quantas pessoas poderiam ser bênção na sua vida, mas você nunca mais deu oportunidade porque elas erraram com você. E isso você faz porque é imaturo, porque pessoas maduras estão sempre atualizando o seu olhar, estão sempre repensando suas atitudes, seu comportamento. E quando uma coisa não dá certo, pessoas maduras vão e fazem as correções, fazem os ajustes. Apenas os tolos, apenas os imaturos são tão cheios da razão, tão cheios de si mesmos, tão orgulhosos, que não fazem nenhum tipo de mudança, que não fazem nenhum tipo de ajuste em suas vidas, em suas decisões. E, meus irmãos, eu posso te dizer, em relação a mim mesmo, que eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Sempre que reconheço que tomei uma decisão ruim e sempre que reconheço que fiz algo que não é do agrado, eu sempre estou procurando pedir perdão, porque eu entendo que esse é o caminho de pessoas maduras. Pessoas maduras não é que eles não erram, mas quando eles erram, eles estão sempre prontos a fazer as correções. E aqui a gente vê Paulo
Paulo não tem compromisso com o seu erro. Paulo errou em relação a João Marcos. E Paulo diz, não, essa pessoa me é útil. Eu disse isso no passado, estava enganado. Mas ele teve a hombridade, a humildade de dizer, não, ele pode vir, ele é uma bênção no meu ministério, ele vai me ser muito útil, ele tem sido muito útil no ministério. A quinta e a última lição que eu quero destacar é que pessoas maduras reescrevem as suas histórias. Pessoas maduras reescrevem as suas histórias. Veja, meus irmãos, que João Marcos começou com o pé esquerdo. Ele começou a sua vida ministerial, ele começou a sua jornada missionária com o pé esquerdo. Desistiu, abandonou. Imagine ele chegando na igreja, imagine Paulo bravo, dizendo, nunca mais vou levar esse rapaz, nunca mais vou dar a ele a oportunidade, nunca mais, afinal de contas ele é um desertor. Ficou registrado o ato, a atitude de João ficou registrado para todos verem, que ele abandonou os amigos, ele abandonou os irmãos, talvez no meio do conflito, no meio da perseguição. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é a volta por cima que esse rapaz dá. Porque se na fase imatura da vida dele, ele escreve uma história aparentemente vergonhosa, ele escreve um capítulo aparentemente vergonhoso. À medida que ele vai amadurecendo, porque ele vai caminhando com Barnabé, ele começa a escrever uma história bonita. E aqueles que o rejeitavam agora abrem as portas para ele. Aqueles que falavam mal dele agora falam bem. Aqueles que não acreditavam que ele podia ser alguma coisa, agora ele é muito útil no ministério. E se você não sabe, João, esse mesmo João, foi o que escreveu o primeiro evangelho que nós temos na Bíblia. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E o autor do Evangelho de Marcos foi justamente esse João, João Marcos, esse rapaz. Alguém acreditou nele, ele amadureceu, reescreveu a sua história e ele termina a sua história como alguém útil, como alguém abençoador. Deixa eu te dizer que talvez você, por conta da sua imaturidade, você tenha cometido muitos erros. Talvez as pessoas tenham deixado de acreditar em você. Talvez as pessoas tenham deixado de depositar em você confiança. E talvez você olhe para tudo isso, olhe para essa rejeição das pessoas e pense, puxa, vai ser assim, vou abandonar tudo. Faça como João. Cresça, desenvolva, amadureça, para que, quem sabe, no futuro, essas mesmas pessoas que hoje diz que você não serve, que hoje diz que você não é importante, que hoje diz que você não seria ou não faria bem, ou não seria uma boa pessoa para o ministério, quem sabe lá na frente essas pessoas tenham que reconhecer que você amadureceu e que você se tornou um instrumento de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, que Deus exalta aqueles que são humildes. Deus abate soberbos e exalta humilde. A Bíblia diz que Deus escolhe os pequenos para que esses pequenos sejam os instrumentos de Deus. Deus, através do Espírito Santo, através de Barnabé, usou esse homem de Deus, Barnabé, para lapidar essa joia preciosa que era João Marcos, que se tornou uma pessoa muito útil no ministério. Talvez, quem sabe, você se crescer, você se decidir amadurecer, você se decidir caminhar com pessoas mais maduras. Quem sabe no futuro, essas mesmas pessoas que hoje te rejeitam, sejam as mesmas que vão dizer, ele é muito útil no ministério, ele é fundamental no ministério, ele tem sido uma bênção na minha vida. E o que é que faz essa mudança, o que é que produziu essa mudança toda na vida de João? Foi ter amadurecido, foi ter caminhado com gente mais madura, foi ter aprendido com seus erros, foi ter crescido. E aqui fica o convite. Cresça, meu irmão, desenvolva, amadureça. E lembrando da nossa primeira mensagem, o caminho para a maturidade espiritual são 4 passos. Vida devocional fervorosa, oração, leitura da palavra, caminhar com pessoas mais maduras, aprender com seus erros, aprender com seus conflitos, aprender com as situações difíceis, aprender com as circunstâncias e, por fim, viver na prática da obediência. Porque à medida que a gente vai obedecendo as coisas de Deus, a gente vai crescendo. À medida que a gente vai vivendo o Evangelho, mais o Evangelho vai lapidando a nossa vida. Não adianta você ser crente teórico, porque crente teórico não é maduro.
Portanto, fica aqui o meu conselho e eu te convido a orar comigo nesse instante para que essa palavra, para que essa mensagem possa ser aplicada ao seu coração e para que você possa, a exemplo de João, reescrever a sua história. Pessoas maduras reescrevem uma nova história. Pessoas maduras sabem que em épocas de imaturidade escreveu capítulos tristes, mas sabe que a história ainda não acabou, que o livro da vida ainda não acabou. E eu quero dizer, usando as palavras de Salomão, é muito melhor o fim das coisas do que o começo. De nada adianta você começar bem e terminar mal. Antes, começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por encerrar hoje essa série de mensagens que tanto falou o meu coração. E espero que o Senhor tenha usado através do Teu Espírito Santo para falar ao coração dos meus irmãos e irmãs, para que eles também tenham um desejo de crescer, de amadurecer na fé, no conhecimento, ó Deus, na obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaure ministérios, Senhor Deus, e ministros que estavam desanimados por causa de pessoas, por causa de conflitos. Meu Deus, não permita que eles desistam, não permita que o diabo venha prevalecer, Senhor Deus, nessas situações. Pelo contrário, que a Tua obra possa, Senhor Deus, ganhar pessoas ainda mais ativas, ainda mais engajadas. Traga, Senhor Deus, ó Pai, desperta o Teu povo para serem maduros espiritualmente, a fim de que a Tua obra, ó Deus, possa continuar crescendo mesmo diante de desafios, a começar pela minha vida, a vida da minha família. Meu Deus, coloca as Suas mãos e abençoe todas as famílias dos Teus servos, aqueles que estão ouvindo, que possamos, ó Deus, crescer espiritualmente, que possamos amadurecer, para que não só as bênçãos do Senhor nos alcance, mas também a gente possa se tornar uma bênção, um instrumento do Senhor, a abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Exemplo, ó Deus, de Barnabé, que usou a sua vida, que usou a sua maturidade para lapidar a vida de João Marcos. Meu Deus, fica conosco, nos abençoe, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo, com a Tua igreja, ó Deus, espalhado por toda a superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se essa mensagem falou ao seu coração, que você possa estar compartilhando para que outras pessoas possam ter acesso aí aos exemplos de maturidade espiritual. Eu peguei um trecho, uma história bem paradoxa, né? A gente tinha tantos outros momentos, mas eu achei interessante a gente aprender com esse episódio, né? Com esse momento aqui da vida desses homens. Meus irmãos, eu quero finalizar essa live dando alguns recados. O primeiro, como eu tenho dito, nós estamos nesse mês de junho encerrando nossa campanha de missões nacionais. E se você ainda não deu a sua oferta, separe a sua oferta para que você que está na sua casa possa abençoar a obra de missões, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E ao fazer a sua oferta, se você é da igreja e for fazer uma oferta por depósito, você coloque 15 centavos a mais para que o tesoureiro possa identificar que aquela é uma oferta de missões. E se você também pode colocar no envelope e entregar, a secretaria está funcionando abertamente, tá bom? Normalmente, aliás, durante a semana, e você pode estar fazendo a sua oferta. Se você é de uma outra igreja e gostaria de fazer uma oferta para missões nacionais, né, tem depois, você pode me mandar uma mensagem, eu te passo os dados e a secretária vai te passar direitinho as instruções para que você possa assim fazer. Tá certo? Uma outra coisa também, a nossa irmã Raquel, talvez todos já saibam, a nossa irmã Raquel está num processo de estar enfrentando a doença, Covid-19, graças a Deus está tendo melhoras, mas ainda carece das nossas orações. Portanto, eu convoco os irmãos para estar orando. Outros irmãos e irmãs também estão passando por isso. Talvez, se você não saiba os nomes deles, coloque nas suas orações, apresente nas suas orações esses irmãos, não só os irmãos, apresente também as famílias, né? Casamentos, famílias têm sido bastante bombardeados pelo inimigo durante esse tempo. E nós precisamos orar pelas famílias, orar pelas casas. Tá? Uma outra coisa, nós estamos provavelmente o mês que vem
a segunda quinzena nós retornaremos às atividades. É claro que não como era antes, nós faremos todo um planejamento para que haja segurança, para que haja todo tipo de cuidados, né, no ambiente de culto, ter 2 cultos, dividir as pessoas, ter um ambiente preparado, higienizado entre uma reunião e outra. Então nós teremos todos os cuidados. Então ore por isso, por esse retorno. A partir da segunda quinzena de julho nós estaremos já voltando às atividades, se Deus quiser, presenciais, claro que com as ressalvas, como eu disse, mas nós daremos continuidade a isso. Eu não vejo a hora de estarmos juntos, com toda segurança, mas de estarmos juntos desses cultos presenciais para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Quero também lembrar você que se essas mensagens têm abençoado sua vida, meu irmão, não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar no seu Facebook, no seu Instagram, ou em outros, ou até mesmo pelo WhatsApp, os links, para que você seja um instrumento, um dispenseiro da mensagem do Senhor na vida dos outros. E se você é minha ovelha, e você tem passado por dificuldades na família, no casamento, tem passado por dificuldades, precisa de aconselhamento, precisa de uma orientação, meu irmão, eu estou à disposição. Tá certo? Manda mensagem para mim. Eu creio que todos os membros da igreja sabem os meus contatos nas redes sociais e também meu telefone particular. Manda uma mensagem e eu terei o maior prazer de poder te orientar, de poder te ajudar, de poder, ainda que talvez não tenha a solução do seu problema, mas com certeza estarei orando com você e orando por você para que você possa estar vencendo esse momento difícil, essa dificuldade, tá certo? Então eu fico aqui, dou aqui mais uma vez a abertura para que você possa ter esse contato mais próximo com o seu pastor, tá certo? Nosso próximo encontro será domingo, às 19 horas, e o tema da nossa mensagem é sobre o galardão e as recompensas eternas. Então eu te convido a não perder essa mensagem para que você seja despertado para trabalhar para o Senhor enquanto é dia, como disse Jesus, porque a noite logo vem em que ninguém pode trabalhar. Que o Senhor te abençoe sua casa, proteja você e a sua família, e até a próxima, querendo Deus. Tchau!